Mas vamos receber o nosso convidado especial, o Marcos Susskind, brasileiro, mora na cidade de Holon, em Israel, agora 00:10 em Israel. A gente agradece demais pela gentileza em nos atender. Inclusive, essa cidade onde o Marcos mora foi atingida ontem por um míssil que destruiu uma sinagoga a 4 quadras da casa dele. É isso, Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em falar com a Jovem Pan mais uma vez. A gente tem acompanhado a intensificação dos ataques, inclusive com as imagens de um prédio em Tel Aviv que foi atingido por um foguete. Pessoas ficaram feridas. A gente queria saber qual é a situação de momento e especialmente como foi esse bombardeio nesta sinagoga, muito próximo à sua casa, inclusive, né? Exatamente. Primeiro sobre o míssil que atingiu Tel Aviv. Ele atingiu um edifício, atingiu em cheio o 4º andar, mas ele perfurou e atingiu também o 3º e o 2º andar. O 3º e o 4º andar pegaram fogo, um incêndio bastante significativo, e o 2º andar não chegou a pegar fogo, mas foi também bastante danificado. O edifício foi evacuado, as vítimas foram socorridas, uma vítima que em Israel se chama estado médio, aí no Brasil vocês chamam de estado grave. O que nós chamamos de estado grave aqui, vocês chamam aí de gravíssimo. E o que nós chamamos aqui de gravíssimo, vocês chamam aí de crítico. Então, no Brasil, um dos feridos está em estado grave e 2 estão em estado médio. Aqui em Holon, nós recebemos uma bateria de mísseis quase que diária. Nós tivemos 2 dias sem mísseis, foi o 2º dia de guerra, dia 8, não tivemos míssil, e anteontem, também não tivemos nenhum míssil sobre Holon. Todos os outros dias atiraram mísseis e todos eles, graças a Deus, foram abatidos pelo sistema Domo de Ferro. Mas ontem, infelizmente, 2 mísseis furaram a barreira do Domo de Ferro. Eu já tinha comentado aqui na Jovem Pan de que 97% dos mísseis são interceptados e, infelizmente, esses 2 entraram na base dos 3% que conseguiram passar. Um deles caiu numa sinagoga realmente aqui a 4 quadras da minha casa. Os danos materiais foram grandes, graças a Deus não era hora de oração, então não havia ninguém dentro da sinagoga. Os danos materiais foram suficientemente grandes para que o Corpo de Bombeiros determinasse a demolição imediata do prédio, porque os escombros poderiam cair sobre pessoas que estivessem passando pela região, transeuntes ou mesmo curiosos que sempre acabam tentando descobrir o que aconteceu. Então o Corpo de Bombeiros deu ordem de demolição e 2 horas depois a sinagoga foi demolida em função do ataque. O 2º míssil caiu numa avenida larga, causou alguns prejuízos materiais em função da deslocamento de ar muito forte com a explosão, quebrou vidraças, vitrines de lojas, mas também não causou nenhuma vítima a lamentar, graças a Deus. A situação segue difícil, nossos sequestrados, hoje já temos 229 sequestrados, ontem o número era 220, apesar da libertação de 4. Para nós, o fato de nós descobrirmos que tem mais 9 sequestrados, por mais paradoxal que possa parecer, é um motivo de alegria, porque nós temos cerca de 100 pessoas que nós não sabemos ainda o que aconteceu com elas. Na hora que nós descobrimos que tem mais 9 sequestrados, significa que pelo menos essas 9 pessoas estão vivas, estão na mão do inimigo, estão na mão de terroristas cruéis, mas estão vivas. Então há uma possibilidade de libertação. O dia a dia de um brasileiro que vive em uma cidade que diariamente é bombardeada. Marcos, os nossos comentaristas também farão perguntas a você. O próximo é o José Maria Trindade. Zé, com você. Pois é, Marcos, muito boa noite aí para você, se é possível ter uma boa noite diante de uma situação dessa, né? Você acha que agora, com essa nova fase de incursão terrestre, a situação muda aí para Israel? Acha que haverá como continuar o Hamas a atacar? E outra coisa é a seguinte, é sobre a possibilidade de integrantes do Hamas estarem em Israel. Quando eles entraram, alguns ficaram aí, segundo informações
do próprio exército de Israel. Há alguma orientação sobre isso? Não, nós temos grupos aqui, inclusive de civis voluntários, que estão trabalhando junto com a polícia para aumentar o efetivo e conseguir descobrir se há ainda terroristas livres. Que há terroristas em Israel, sem dúvida há 200 prisioneiros. Anteontem, ou anteontem, mais um foi encontrado. Estava com problemas de sede extrema, estava desidratado, estava com fome e estava tentando voltar para casa quando foi encontrado e está também em posse das autoridades. Agora, se há outros, nós não sabemos se há ou não. Estamos preparados para encontrá-los caso estejam, mas não posso dizer que sim há livres. É possível que sim haja. Israel faz de tudo para encontrar aqueles que ainda, se existirem, estiverem livres. Mas o grande ponto, Zé Maria, que eu gostaria de mencionar hoje é a entrada por terra. Israel está, no momento, dentro da faixa de Gaza. Não é a invasão que todos esperam ainda. Israel está com tanques limpando áreas para evitar mortes tanto de civis na faixa de Gaza como dos militares israelenses que estão prontos para entrar em Gaza. Mas a operação de hoje, que está ocorrendo no momento que nós falamos, já é bem mais forte do que a incursão que houve ontem lá na faixa de Gaza, que durou poucas horas. Marcos Susskind, brasileiro que mora em Israel, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. A pergunta é de Roberto Mota. Marcos, boa noite. Eu queria saber se você tem alguma informação sobre qual é a posição atual da autoridade palestina em relação à guerra, em relação ao Hamas, se houve algum posicionamento, alguma novidade. Olha, a autoridade palestina e o Hamas são inimigos de primeira escala. Eu nem sei se eu não deveria dizer que a autoridade palestina é tão odiada pelo Hamas quanto o Estado de Israel. Houve uma guerra civil em 2007, como vocês sabem, a autoridade palestina foi expulsa da faixa de Gaza e há um ódio muito grande. No entanto, existe também a solidariedade contra o que eles chamam de inimigo comum. Então, a autoridade palestina está trabalhando fortemente junto a países árabes para utilizar o Conselho de Segurança da ONU e outras instituições da ONU para condenarem Israel e está mostrando solidariedade ao Hamas. Mas eu acho que essa solidariedade está muito mais da boca para fora do que na realidade. Haja visto que apenas há 1 ano e meio atrás, a autoridade palestina pediu a Israel que diminua sensivelmente a entrega de combustível e de cimento para a faixa de Gaza. Ou seja, eles também gostariam de ver o Hamas fora do domínio que eles têm sobre a faixa de Gaza, que no final das contas terroriza o povo palestino e principalmente os simpatizantes da autoridade palestina, que é inimiga do Hamas. Próxima pergunta, Cláudio Dantas. Marcos, tudo bem? Hoje as Forças Armadas de Israel informaram que o Hamas utiliza o maior hospital de Gaza como sua base de operações, como quartel-general ali no subsolo, com todas as atividades aí de comando e controle, com tecnologia, com tudo. Ou seja, não basta usar os civis de uma maneira geral como escudo humano. Eles utilizam um local, né, de cura, um local de tratamento para isso. Ou seja, criando aí, vamos dizer assim, uma espécie de proteção difícil de ser quebrada, porque, obviamente, uma ofensiva militar resultará em vítimas civis e não poucas, né? Olha, infelizmente, Israel está tentando fazer de tudo para que não haja vítimas civis, mas o Hamas está lutando para que sim haja perdas civis, porque eles utilizam essas perdas como instrumento de propaganda e manipulação da opinião pública mundial. Então, hoje, por exemplo, um oficial
do exército israelense que fala árabe ligou para uma família árabe que ainda está na área norte de Gaza, onde Israel vem pedindo já há quase 7 dias para que seja evacuado, e perguntou para ele: escuta, vocês estão sabendo, através de telefonemas, através de notícias de rádio e televisão, através de panfletos que nós estamos jogando na região, que essa região será atacada, estamos pedindo para os civis saírem, por que vocês não saíram? A resposta dele foi: o Hamas, sob a mira de armas, não nos deixa sair. Alguns conseguem sair sem mira de arma, mas quando chegam na estrada encontram barreiras e falam para eles voltarem, poucos passam. Ou seja, 750 mil saíram da região de risco para civis, mas quase 300 mil ainda estão lá. E estão lá, uma parte, porque acredita que Israel fará de tudo para não atacar civis, como sempre fez. E a outra parte, porque, apesar dos pedidos de Israel e da vontade de sair, eles encontram a objeção dos terroristas do Hamas, que não os deixam sair, exatamente para criar vítimas civis. Mas eu quero voltar, por gentileza, à sua questão do hospital. Israel está pedindo, já há vários dias, para evacuarem o hospital. Israel sabe que no subsolo desse hospital há um grande depósito de armamentos, há uma instituição que reforma e constrói mísseis, e Israel vai atacar esse hospital sem dúvida nenhuma. O Hamas não está evacuando o hospital para criar problemas. Por enquanto, Israel ainda não atacou, mas eu não acredito que esse hospital será poupado. O Hamas também utiliza escolas, utiliza bibliotecas e utiliza construções públicas, não é só hospital, não. E coloca seus equipamentos lá, né? Anteontem mesmo foi bombardeada uma instalação colada a um hospital, onde havia um grupo pronto para atirar foguetes. Graças a Deus o grupo foi eliminado, esses foguetes não vieram, mas eles estavam ao lado, colado a um hospital. Não era como o caso da Jihad Islâmica, que estava num cemitério atrás do hospital, a cerca de 200 ou 300 metros. Não, eles estavam colados mesmo. E isso é uma técnica que o Hamas vem utilizando desde 2007, não é nada novo. Agora, Marcos, ainda em cima dessa questão dos reféns e da incursão terrestre, esse me parece um ponto muito sensível. Como a população israelense se posiciona? Há consenso sobre a incursão terrestre e o risco de perder vidas, perder inclusive os reféns que estão sendo utilizados pelo Hamas? Ou há discussões sobre a necessidade de antes tirar esses reféns com vida? Como a população, no geral, tem se posicionado? Excelente pergunta, parabéns pela pergunta. Este, eu acho que é o único ponto em toda a questão que não há consenso em Israel. Uma parte da população acredita, uma parte bem grande da população acredita que só se deve invadir Gaza depois de trazer os reféns para casa. Mas há uma parte menor da população que diz que a questão dos reféns não será resolvida e que o Hamas está usando os reféns e as notícias que eles vão pingando na mídia internacional para atrasar a entrada física das forças israelenses lá. Hoje em dia, os ataques são praticamente por ar. Hoje estamos com uma incursão terrestre, mas não é a incursão final. O motivo é que o Hamas e o Qatar vêm divulgando com alguma frequência, 2 vezes e até 3 vezes por dia, que já está havendo algum avanço. Está se falando em libertar os estrangeiros que estão lá, está se falando em libertar os doentes que estão lá. Mas uma parcela muito grande aqui de Israel acredita que essas informações são desvios para criar, em primeiro lugar, tensão dentro de Israel e, em segundo lugar, atrasar a entrada das forças terrestres. Então, sim, a resposta essa é a única área onde não há consenso interno em Israel, se deve atacar já ou se deve aguardar a volta dos reféns. Isso é um motivo de
de dúvida e há defensores dos dois lados. Há mais defensores da espera para se tentar ainda trazer os reféns do que, ao contrário, é majoritário aguardar. Mas tem uma parte minoritária, mas nada, não é marginal, é significativa, que acha que deve atacar já. Marcos Susskind, brasileiro em Israel, conversando ao vivo aqui com a gente na Jovem Pan News. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Boa sorte a você, a sua família. Esperamos que você continue em segurança e voltaremos a conversar em breve. Um abraço, até a próxima. Eu também agradeço. Quero só dar uma notícia que eu não sei se já chegou no Brasil. As redes de internet e de celular em Gaza foram hoje bastante atingidas. A função é evitar que o Hamas utilize a internet para continuar fazendo a propaganda mentirosa que vinha fazendo. Eu acho que é importante que o seu ouvinte saiba disso. É importante também que saibam que a água, a luz, o combustível e a internet dentro de Gaza, na sua grande parte, é fornecida por Israel, que tem que alimentar um inimigo. E, finalmente, só para terminar esse nosso bate-papo, Israel já falou mais de uma vez que se o Hamas abandonar as armas e toda a liderança se entregar a Israel, devolvendo os nossos sequestradores, são 3 condições: devolução dos nossos sequestrados, e eu aqui carrego uma camisa com o nome de uma das sequestradas, devolver os nossos sequestrados, depor as armas e as lideranças se entregarem, acaba a guerra. O Hamas, ao contrário, mantém os sequestrados e mantém a população civil como escudo humano, tentando conseguir a simpatia mundial. Muito obrigado, desculpe me estender, um abraço a vocês e estou à disposição quando precisarem. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Marcos Susskind conversando com a gente diretamente de Israel.